Bom dia, gente. Nós estamos de volta das férias, né? Espero que vocês tenham descansado, que vocês tenham aproveitado dentro da medida do possível daquilo que é seguro. E os assuntos que nós vamos trabalhar aqui de forma bem resumida para que a gente relembre, certo? Tudo aquilo que vimos são os adjetivos, as flexões dos adjetivos, as flexões dos substantivos e concordância nominal. Estão presentes nos capítulos 1, 2 e 3 do livro de vocês, do caderno 2. Eu não sei se vocês conseguem relembrar o que nós vimos sobre os substantivos. O substantivo, eles são palavras variáveis que nomeiam seres, pessoas, lugares, países, estados, autoridades e tudo mais. Tudo aquilo que recebe um nome, tudo aquilo que tem um nome, seja ele genérico, seja ele classificatório, seja só daquilo, é o substantivo. Então, o substantivo ele precisa ser caracterizado. O substantivo ele precisa ser descrito, porque se eu tenho uma caneta, que é substantivo, eu preciso saber se a caneta é azul, preta, amarela, vermelha, certo? Então, a cor da caneta caracteriza essa caneta. Tudo bem? Então, os adjetivos, relembrando que nós já vimos, é a palavra variável em gênero e número, assim como o substantivo, que caracteriza o substantivo, indicando-lhe qualidade, estado, modo de ser ou aspecto. Lembrem bem, os adjetivos caracterizam, qualificam. Eu tenho um substantivo, eu vou dizer como ele é, qual a cor que ele é, que forma ele tem, qual é o jeito que ele tem, qual é o sentimento daquele substantivo. Então, como ele se comporta, tudo aquilo que caracteriza o substantivo é chamado de adjetivo. Então, falando sobre flexão de gêneros de adjetivos, nós já sabemos o que é o adjetivo, já lembramos aqui o que é adjetivo. Agora nós precisamos lembrar quais são as flexões desse gênero, certo? E possui as flexões biformes, são os adjetivos que têm duas formas, uma para cada gênero. Eu tenho uma forma que vai concordar com o feminino, tenho uma forma que vai concordar com o masculino. Eu usei o mesmo exemplo que eu usei para vocês na aula sobre a flexão de gênero dos adjetivos, tá? Então, a mulher é bonita, mulher, palavra feminina, bonita, mulher, substantivo feminino, bonita, adjetivo feminino. Homem é bonito, o homem é bonito, homem, substantivo, bonito, adjetivo, concordando com o substantivo masculino, ok? A mesma forma acontece no exemplo seguinte. Os adjetivos uniformes ou comuns de dois gêneros sempre possuem a mesma forma, tanto para o substantivo masculino quanto para o substantivo feminino. Por exemplo, feliz, o azul, que é a cor, não tem o feminino do azul, então é apenas uma qualificação. Seja substantivo feminino, seja substantivo masculino, os adjetivos uniformes ou comum de dois gêneros vão manter a mesma forma. Por isso que são chamados uniformes, uma forma. E os biformes, duas formas, uma para o masculino, uma para o feminino. Bom, quanto à flexão de número dos substantivos, nós sabemos que quando nós falamos de número dentro da língua portuguesa, nós falamos do plural, certo? O singular é aquele que eu tenho apenas um e o plural é aquele que eu tenho de dois em diante, certo? Então, todas as vezes que nós falarmos sobre número dentro da língua portuguesa, nós estaremos falando sobre aquilo que é singular e plural, certo? Então, aqui eu trouxe para vocês o mesmo esquema que eu trouxe na aula e na revisão para a prova de vocês. É um esquema excelente, tá? Vocês inclusive podem printar e imprimir, colocar na parede, na porta do localzinho de estudos de vocês, caso vocês tenham,
porque ele é muito importante e é excelente para que vocês estudem de uma forma resumida e atendendo e atentando para aquilo que é realmente mais importante dentro do nosso assunto. Então, os adjetivos eles vão assumir uma forma para o singular e vão assumir uma forma para o plural. Aqui nós trouxemos algumas regrinhas para vocês podem pausar o vídeo, ver todas essas regrinhas e se ainda restarem alguma dúvida, porque já foi explicado para vocês 2 vezes anteriormente, nós vamos nos ver na aula online e vocês podem tirar as dúvidas de vocês. Mas o que é preciso que vocês compreendam é que há uma forma dos adjetivos no singular e há uma forma dos adjetivos no plural. Por exemplo, bonita concorda com um substantivo. Ela é bonita, certo? Então, ela, nesse caso, assumiria aí, é um pronome, tudo bem, mas ele assumiria esse papel, então pode dizer Luana é bonita, para ficar mais claro para vocês. Luana é um substantivo próprio, logo sempre começa com letra maiúscula. Então, Luana é bonita, eu estou falando apenas da Luana, então o meu adjetivo vai concordar apenas com uma Luana, com uma pessoa, com um substantivo. Quando eu digo Luana e Laura são bonitas, eu estou concordando o meu adjetivo com 2 substantivos, próprios, que é Luana e Laura. Então, em suma, na regra geral, são essas as formas de flexionar, os adjetivos relacionados aos substantivos. Prestem bem atenção nessas regrinhas que estão aqui para vocês, que vão ajudar muito vocês na hora da escrita, tudo bem? Na hora da escrita e na hora de vocês flexionarem da forma certa os adjetivos. Prestem atenção nas finalizações, qualquer dúvida sobre qualquer coisa que tem aqui, por exemplo, o que são palavras oxítonas, o que são as palavras paroxítonas, tá? Oxítonas são palavras, nós já vimos em sala de aula. Oxítonas são palavras que possuem a sílaba tônica, a sílaba mais forte, por exemplo, café. A sílaba mais forte é a última, então é uma palavra oxítona. Quando a sílaba mais forte é a penúltima, nós temos paroxítona. Quando a sílaba tônica, a sílaba mais forte, é da antepenúltima em diante, nós temos a proparoxítona, certo? Então, prestem bem atenção naquilo que está aqui como regrinha, que vai ajudar muito vocês. Aqui eu trouxe também o plural dos adjetivos compostos. Vocês podem pausar o vídeo para dar uma olhada nas regrinhas, certo? Eu vou ler para vocês aqui, relembrando as regrinhas gerais, beleza? Sobre o plural dos adjetivos compostos, tá? Adjetivo composto é quando eu tenho 2 adjetivos. Vamos lá. Regra geral, apenas o último termo flexiona. Quando eu tenho 2 adjetivos juntos, nomeando apenas uma coisa, qualificando apenas um substantivo e sendo ele apenas uma qualidade. Por exemplo, sem hífen, nós temos ultravioleta, ultravioletas. Sempre que eu tiver um plural dos adjetivos compostos em regra geral, certo? Apenas o último adjetivo vai ser flexionado para o plural, tá bom? Então, por exemplo, com hífen, norte-americano, como ficaria isso no plural? Norte-americanos. Prestem bem atenção, aí nós temos 2 adjetivos, certo? Equivalendo, no caso, apenas uma característica. Logo, o segundo adjetivo vai para o plural, tudo bem? Leiam com calma as exceções, beleza? Podem pausar o vídeo, ficarem à vontade e qualquer dúvida podem perguntar se ainda existir, certo? Para começar a falar dos substantivos, eu já conceituei para vocês de uma forma bem simples o que são os substantivos, porque nós vimos no primeiro trimestre, no livro 1, que os substantivos, eles nomeiam seres, coisas, pessoas, lugares, qualquer coisa que receba nome,
sendo o nome, é um substantivo, ok? Eles são classificados em primitivo, quando não se origina de outra palavra, ela é a palavra que vai dar origem a novas palavras. O derivado são as novas palavras, tá? São as palavras que têm origem em outra palavra, que derivam de outra palavra. Por exemplo, o primitivo é pedra e o derivado pedreiro, empedrado, pedregoso, pedregulho, etc. O substantivo simples, o substantivo simples possui apenas um elemento, apenas uma palavra, apenas um nome. E o composto, dois nomes, dois elementos ou mais que nomeiam apenas uma coisa, tá bom? O composto não é um nome para cada coisa, não vão confundir, por favor. O substantivo composto são duas palavras juntas ou mais que nomeiam a mesma coisa, tudo bem? São dois nomes que nomeiam apenas uma coisa, ser, pessoa, estado, país e etc. O substantivo comum é aquele que não é exclusivo, por isso que ele é comum, é um ser genérico, é um ser normal, certo? Copo, colher, prato, corneta, garrafa, tudo aquilo que não é excepcional, no caso, que eu diria, que não é próprio, ok? Então, o substantivo próprio já é diferente, ele nomeia pessoas de forma específicas, certo? E são sempre concretos. Nós já vamos chegar na questão do concreto. Concreto é aquilo que você pode tocar, aquilo que está no mundo real, aquilo que é fato, aquilo que é tocável, certo? Então, o substantivo próprio, ele sempre será um substantivo concreto, claro, e designa seres específicos, logo, sempre vai começar com letras maiúsculas. Nomes de pessoas, nomes de estados, países, cidades, nomes de autoridades, tudo, certo? Todos os substantivos que designam seres específicos são chamados de substantivos próprios. O concreto são os seres de existência própria, padre, político, carro, árvore, aquilo que nós podemos tocar, pegar, palpar, certo? E o abstrato são conceitos de existências dependentes. O que é isso? Professora, eu nunca vi, nem vi na minha vida. Vocês viram sim, tá bom? Mas os conceitos de existência dependente são aquilo que vive dentro de alguém. São os sentimentos, as vontades, os desejos, os sonhos. São coisas que nós não podemos palpar, que nós não podemos tocar, porque ele depende de uma outra pessoa para ser. Ele depende de estar dentro de alguém. Ele está como sentimento, como tudo mais, como um conceito dentro de alguém, certo? E o substantivo coletivo é uma palavra que designa um conjunto de seres, ok? Por exemplo, a plateia é um conjunto de lobos, molho, um conjunto de chaves, certo? Biblioteca, um conjunto de livros, brinquedoteca, um conjunto de brinquedos, um monte de brinquedos. Então, é uma palavra, o substantivo coletivo é uma palavra, um nome que designa vários seres juntos.